Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Abre aspas, dentro de cada um dorme uma criança e as crianças gostam de uma boa história. Fecha aspas. Você já parou para observar que empresas e profissionais que possuem um diferencial ou têm habilidades bastante aguçadas se destacam? Às vezes sair da mesmice, fugir do padrão, não ser mais do mesmo, lançar o novo, ter uma maneira peculiar para transmitir mensagens e até introduzir breves histórias chamam muito a atenção. Portanto, irreverência e carisma são as marcas do nosso entrevistado de hoje. Filho de José Emílio de Castro Lima e de Ana Maria de Oliveira, ele nasceu em Itaúna, Minas Gerais, no dia 14 de agosto de 1975. Quando pequeno já mostrava sinais de vocação sacerdotal. Entrou para o Seminário Propedêutico da Diocese de Divinópolis em 1998. Cursou filosofia no Seminário Arquidiocesano de Mariana e teologia no Instituto Dom João Rezende Costa, na PUC, em Belo Horizonte. Foi ordenado sacerdote em 27 de agosto de 2005. Na volta do intervalo, nós vamos bater um papo com o padre Christian Shankar de Oliveira. É já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa, que é produzido pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga. Programa retransmitido pelas emissoras TV Sistec e Supercanal TV, também disponibilizado nas plataformas digitais. Desde o tempo do seminário, o nosso entrevistado já desenvolvia trabalhos de evangelização com palestras, encontros e retiros. Ele foi vigário paroquial em Carmo do Cajuru por 2 anos. Foi também pároco do Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Divinópolis, de 2007 a 2014. Atualmente é reitor do Santuário São Frei Galvão, também em Divinópolis. Seu nome revela o que ele procura ser a cada dia, aquele que segue a Cristo levando alegria. Ele é coach profissional e faz palestras por todo o país para falar de temas que envolvem a família, motivação, sucesso e casamento. É também fundador do Luz e Vida Evangelização, onde tem um canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, Padre Christian Shankar. Obrigado, alegria. Prazer muito grande receber o senhor aqui. Alegria toda minha. Sacerdote e coach. Esses dois conversam ou eles costumam brigar? Conversam muito bem, né? Dom José Carlos me disse certa vez que eu tinha que procurar um autoconhecimento maior pelo trabalho que eu realizava. E eu me sentia, não falando dos outros, mas de mim, que a minha vocação e o meu ser padre, eu me via um pouco limitado. Quando eu atendia muitas pessoas, e muitas pessoas me procuram, eu via que a maioria de problemas delas não eram espirituais. A minha área era para atendê-las espiritualmente falando. Então eu tinha a área de Bíblia, que eu gosto muito até hoje, sou um ferrenho estudioso bíblico, e eu me via muito limitado naquilo que as pessoas me traziam. E eu tinha, hoje eu entendo por causa da separação dos meus pais, uma tristeza interna, não externa, e externamente eu fingia muito bem, e que eu não me encontrava, poderíamos dizer assim. E eu ganhei um curso chamado Você, do Instituto Practitioner, que era de PNL. Eu fiquei encantado com aquele curso, como que eles conseguem, num curto espaço de tempo, mudar o mindset, mudar o modo que a pessoa ela pensa. E eu, conversando com o Mário Quirino, né, que foi um instrutor do curso, falava, Mário, eu quero aprender essas técnicas. Como que você consegue ajudar pessoas tão rapidamente num curto espaço de tempo? Ele falou, olha, isso é PNL, você tem que fazer. Então, se você quiser um caminho profundo do coach, chegar a Master Coach, fazer para você ser trainer. E eu entrei por esse caminho para me ajudar. Eu queria respostas para a minha vida. E o meu bispo gostou muito, porque eu comecei a entrar em ambientes onde a igreja não entraria. Empresas, cursos empresariais, palestras, não é? Foi aí que nós começamos a atender os fiéis também sem deixar de lado a parte espiritual, mas aplicando essas ferramentas de neurociência, psicologia positiva, inteligência emocional, coach sistêmico, e eu vi que a coisa funcionou muito bem. E deu muito certo, que eu comecei a aplicar nas homilias também esses conceitos, e eu vi que as pessoas têm muito mais problemas relacionais do que espirituais. Foi por isso que eu peguei essa linha aí de casamento e família para tentar ajudar as pessoas a se relacionarem melhor. Bacana, e com a linguagem que é acessível ao pessoal, né? Sim. Quando a gente fala sobre não ser do mesmo, tentar fazer diferente, na administração a gente fala que é pensar fora do quadrado, ou olhar fora da caixa, né? Como que o senhor consegue, por exemplo, à luz do Evangelho, aplicar isso? Quer dizer, de que maneira levar essa mensagem de uma maneira
fora do quadrado. Porque, na verdade, o que eu vi nesses cursos é que o fundamento de tudo é na escritura. O que eu vi muito, eu fiz o processo de coach todo, fiz no IBC, né, fundado pelo José Roberto Marques, meu grande amigo, um expoente do coach nacional, e eu notei que muito daquilo que eu já fazia no seminário, que eu já aplicava nos nossos retiros, eu encontrei nesse coach mais espiritual, esse coach de vida, com nomes diferentes, uma nomenclatura nova, mas a base, o exame de consciência, o ser melhor a cada dia, o fazer as pazes com o passado, o vislumbrar um futuro positivo, são nomes que o coach trouxe, mas que o Evangelho com Jesus já aborda isso há 2000 anos atrás. O que eu fiz foi só uma mudança de linguagem, adequando a pregação os conceitos dessas outras áreas. Quando o senhor fala em fazer pazes com o passado, nós estamos falando, por exemplo, de que seria, por exemplo, de eu fiz, foi bom ou foi ruim, e aprendi com isso, mas não vou deixar isso interferir na minha caminhada? Exatamente, ser pai do futuro e não filho do passado, né? Eu penso que o passado não é o nosso algoz, é o nosso mestre. Eu olho para o passado com uma qualidade apenas, de aprender com ele. Aquilo que foi bom, eu aprendo, repito. O que não foi bom, eu aprendo e supero. E como coach, o senhor vê a possibilidade de aplicar, por exemplo, o planejamento na nossa vida pessoal? Certamente. É possível? Com certeza. Eu trabalho muito a tríade do tempo. Não é que as pessoas hoje falam, padre, a gente não tem tempo para nada. Não, tempos nós temos. Eu até brinco que o presidente dos Estados Unidos ele tem 24 horas por dia como nós. Como que um cara consegue fazer tanto, a gente não consegue fazer nada, né? Então eu penso que tudo aquilo que essas áreas nos trazem, né, de divisão de tempo, organizacional, de agenda e muitas coisas que são conceitos empresariais, eu trouxe para a própria paróquia, para o próprio santuário onde eu estou, e os frutos são notórios, né? Conta para nós aí como que foi o seu início de vida sacerdotal, então de vocação sacerdotal. Tem padre na família? Foi influência de alguém? Porque normalmente tem um tio que era padre, é assim? Não, minha família não. Não. Mas eu vou resumir bem resumidamente, porque a história é extensa. Mas resumidamente, a minha mãe ficou grávida de mim antes de casar com meu pai. Sabe, 40 anos atrás. Uma família muito católica, conservadora. Quando minha mãe descobriu que ela estava grávida de mim, que ela nem sabia que era eu ainda, né? Antes de contar para os pais dela e antes de contar para o meu pai, ela foi na igreja fazer uma oração, que ela ficou muito, ela conta que ficou muito triste e alegre ao mesmo tempo. Alegre para o neném e triste por ser fora do matrimônio como ela queria, né? E ela naquele choro, naquele sofrimento, ela disse que pôs a mão no sacrário. Eu acredito que foi uma experiência mística que ela teve. Ela falou que não sabe explicar com palavras, mas ela diz que quando ela estava com a mão no sacrário rezando, ela teve uma visão, assim como se fosse um lampejo, de um padre de cabelo preto, de costas, levantando uma hóstia. Nessa hora ela não teve dúvida que era eu. Aí naquela hora ela falou assim, não, o meu filho é um homem, vai se chamar Christian e vai ser padre, para te servir. E ela me consagra naquela hora a Jesus Eucarístico ali. Quando ela está saindo da igreja para contar para os pais dela, que chamou meu pai, estava entrando o padre José Neto, aqueles pais que ficavam 60 anos na paróquia. Ele conhecia muito a minha mãe. Ele viu ela chorando e falou, Ana Maria, o que foi? Ela contou para ele resumidamente. Falou, olha, muito bonita a história, mas tem um problema aqui. Você não pode contar isso pro Christian. Se for um menino, como você disse aí, porque ele vai ser padre para te agradar. E é muito melhor um bom pai do que um mau padre. Você não vai contar nada para ele e nem para ninguém. A minha mãe perguntou ao padre José, mas eu vou contar isso para ele quando? Se ele ordenar padre. Minha mãe nunca me contou nada. Caladinha. E durante a vida ela foi escrevendo a minha história. Quando você falou aí de vocação, a gente fala assim, desde quando eu me entendo por gente, né? Quando eu era pequenininho, 6 anos, 7 anos, queria ser coroinha, brincava de missa, fazia os salgadinhos fandangos como hóstia, celebrava com suco de uva, e minha mãe vendo aquilo, não falava nada, e rezando. Com a separação dos meus pais, hoje eu entendo isso. Eu tive um problema interno muito forte, eu fui gago, né? Tomei 3 bombas na escola, uma atrás da outra, não apresentava trabalho, não lia texto, não falava em público, né? uma confusão danada. E minha mãe ali rezando. Resumindo a história, ordenei padre, como você se referiu, dia 27 de agosto de 2005, um sábado, dia 28, um domingo, a missa das 10, minha primeira missa. Teve o almoço meio-dia, quando eu chego em casa à tarde, para descansar, diante na minha cama um envelope dourado, escrito sua história,
uma papelada danada. Aí eu falei, mas minha mãe, o que é isso? Ela falou, não, agora que você vai entender, que eu não pude te contar, o padre pediu para não te contar. E ela foi escrevendo a vida toda, desde o dia que ela me ofertou lá no sacrário até o dia da minha ordenação. Essa história toda demorou 30 anos, né? Eu ordenei padre, eu estava de 29 para 30. Resumindo, foi uma oferta da minha mãe que Deus aceitou, né? Bacana, né? E foi, parece, uma experiência mística mesmo dela. É. Ela teve outra experiência, o senhor lembra da sua mãe com outra? Sim, porque minha mãe é muito religiosa, né? E eu falo, não é? Estou falando da minha mãe. Eu vejo a minha mãe uma pessoa que tem um conhecimento verdadeiro e profundo de Deus e de Jesus Cristo. Ela passou, minha mãe, eu posso dividir a vida dela em 3 partes. A primeira parte, moça, religiosa com a minha avó. A segunda parte, um pouco perdido com a separação do meu pai, perdido na vida como com homens. E a terceira parte, a vida que ela tem hoje, né, de uma outra experiência com Deus. E agora, né, ela prega a palavra, uma pessoa, né, amada e querida por todos. E essas experiências da vida dela vai se repetindo assim. A mais forte, eu penso, ser essa, que envolve o filho dela, né? Mas ela tem outras experiências maravilhosas, entre elas, sem contar tantos, ela fez um exame de coluna e o médico chamou meu irmão é fisioterapeuta e engenheiro de produção, e ele disse para ela assim, olha, sua mãe não tem, mas a coluna dela está desgastada como alguém que tem câncer de coluna. Então tem que ficar 15 dias na cama sem mexer. Então nós vamos ver o que vai acontecer. Tá bom, a minha ficou na cama, as pessoas iam lá fazer visita, ela que aconselhava o povo, rezava para o povo, a confusão danada. Passados esses 15 dias, o médico chega, ela tinha tomado banho, estava sentada na mesa, rezando o texto, conversando, e falou assim, Ana Maria, mas como você levantou da cama? Fez o exame e não tinha nada na coluna mais. Quer dizer, são fatos que né, eu me espelho muito da minha mãe, uma pessoa de muita fé, esses fatos na vida dela vão acontecendo, essas experiências com Deus, penso que pelo testemunho, né, que ela gosta de dar o testemunho, e por essa amizade íntima que ela tem com Deus, que influencia não apenas a minha vida, mas a nossa família como um todo, né? Bacana demais. Vamos fazer um rápido intervalo, a conversa tá boa e o tempo passou rápido demais. Passa rápido. Não sai daí, já já nós voltamos com mais Padre Christian Shankar. É já já. Estamos de volta com o segundo bloco do Começo Conversa, hoje recebendo a visita do Padre Christian Shankar, que nos alegra muito aqui com a sua presença nesse programa, Padre. O senhor falou que foi gago. Como que foi a superação disso? Porque o senhor hoje não tem nenhum sinal mais de gago. Graças a Deus. Olha, eu penso que foram 2 coisas. Primeiro, a graça de Deus, né? Que eu vejo, né, por mim eu não conseguiria. E segundo, quando eu estava em Mariana, fazendo filosofia, eu vi que nas férias tinha um curso em Ouro Preto de oratória. Então eu me inscrevi no curso. Não é? E quando eu cheguei lá, eu disse para a professora, falei, olha, eu não quero falar, etc., eu quero aprender técnica. Ela riu, falou, peraí, você está vendo para um curso de oratória, você não quer falar? Aí eu falei, não, porque eu tenho... Falou, não, aqui nós vamos passar para você muitos exercícios e se você quiser, você consegue. Isso aí eu digo até você que está conosco agora. O ser humano, ele pode... Isso eu aprendi na neurociência. O nosso cérebro tem uma característica que chama neuroplasticidade. Ele aprende e desaprende qualquer coisa. Nós temos o costume de aplaudir pessoas extraordinárias. Exemplo, você vai num show, alguém que canta muito bem, você vai num circo, trapezista, alguma coisa. Por que nós gostamos tanto do extraordinário? Porque as pessoas fizeram o que nós não estamos dispostos a fazer, entrar no processo. Se a gente entra no processo, o ser humano, se alguém fez alguma coisa, o ser humano consegue fazer também. Só que é preciso entrar no processo. E eu entrei, né? Demorou um tempo até longo, mas eu vi a minha evolução, fazia exercício com caneta na boca, pedrinha de gelo, pedra de brita pequenininha, né? Eu fui treinando e rezando muito, e a minha mãe atrás intercedendo, aí eu fui me superando, né, a cada dia. Bacana. O senhor disse que a sua mãe sempre foi muito católica. E certamente, assim, até pela idade, deve ter sido mais tradicional, se é que a gente pode chamar de católico tradicional, né? Se seria esse o nome certo. O senhor é carismático, né? O senhor é carismático? É carismático ou não? Não. Não? Não, é assim, vamos lá. Tá. O que é quando a gente fala? Só para o pessoal entender. Quando o pessoal fala, o que é um padre carismático? Na língua das pessoas, até da própria igreja, são os padres ligados à renovação carismática católica, que lidam com esse ministério. Muito bem. Eu não falo que eu sou um padre carismático,
porque eu não sou ligado à renovação. Tá. Eu me considero um padre carismático, porque eu me deixo guiar pelos carismas. Aí sim, né? Uma missa mais solta, uma palavra mais atual, o Espírito Santo a gente reza, canta, mas que eu não esteja ligado à própria renovação carismática. Eu fiz até a pergunta porque se a mamãe, por exemplo, não achou que você está pregando, né? Porque fala assim, ela vai pregar, né? Isso! Como fazem os carismáticos. Não, mas a minha mãe, depois dessa experiência, né? Depois dessa segunda fase da separação, ela entrou para a renovação, né? Ela gosta disso. Então tá certinho. O padre é pop? Não, isso aí... Eu ouvi a primeira vez isso quando eu fui no Rio de Janeiro para lá um evento de jovens, né? Aí lá eles estavam cantando, porque foi perto da jornada, o Papa é pop, o Papa é pop. Aí eu falei, agora nós vamos receber o Padre Christian Shankar. O pessoal, Padre Pop, Padre... Eu falei, gente, nunca escutei pop. Aí eu entendi na linguagem deles, não sei se foi daí que veio a pergunta, que o pop ele era um padre legal, né? Um padre que falava... Um padre mais para frente. Mais para frente, mais solto. Mais solto. E por falar mais para frente, eu assisti eu vejo muito no YouTube os seus vídeos, eu gosto muito. Tem um deles que só fala sobre um excesso de intimidade, que as pessoas vão criando uma intimidade tal com Deus, que não é uma intimidade espiritual, é uma intimidade para falar que Jesus é o cara, é o camarada. Sim. Né? E o que o senhor pensa sobre isso? Quer dizer... Foi até esses dias, né? Eu falava, foi um dos temas da minha homilia de Corpus Christi, que a intimidade não pode perder a sacralidade. Porque há duas, assim, tudo na vida, eu penso assim, a gente tem que procurar o equilíbrio, né? Virtus e médio, né? A virtude está no meio. Eu acho que os extremos, eles fazem muito mal. Qual que é o extremo contrário da intimidade total? A superficialidade. Um Deus rito, um Deus... religião, né, se podemos dizer assim, um Deus que se cumpre na rubrica. Quer dizer, eu fiz, carimbei, tô livre. Quer dizer, esse não é um Deus experiencial. Jesus se torna muito mais um personagem do que uma pessoa. Agora, nós estamos vivendo um período também que eu acho problemático, que é o outro lado da história. É uma intimidade, assim, tão... né, que as pessoas querem mostrar, eu não sei por que as pessoas fazem isso, que perde um pouco da sacralidade. Né? Porque eu posso ter intimidade com Cristo, ele quer ser meu íntimo, ele é mais íntimo do que eu mesmo, mas a gente não pode se colocar em pé de igualdade com ele, uma vez que ele é Deus, nós não somos. Ele é o Salvador, nós somos os salvos por ele. Então essa questão, porque o JC, o meu brother, o cara lá de cima, é uma intimidade que vai tirando a sacralidade. E qual é o problema final? Aí é um problema teológico, aí é uma coisa mais complicada. Eles assumem o Jesus homem, mas Jesus não é o Cristo. Aí é um homem legal, ele passou no nosso meio, fez milagre, é bom, mas não é o Deus encarnado. Essa intimidade, ela vai ofuscando um pouco essa questão da divindade do Cristo. Eu vi lá a pregação que o cara vai falando, o TP, chama... Aí eu tô dizendo, o que é esse TP desse cara? Para chegar lá no final para entender que era o Todo-Poderoso. Aí não dá, não, aí não tem necessidade, né? E quando eu falo isso, eu me fundamento aonde? Porque tem que ter uma fundamentação nos grandes íntimos de Deus, que são dois. Pega o Antigo Testamento, os profetas, Abraão, Moisés, pega os santos, você não via nenhum íntimo de Deus tratando Deus como um cara, como um brother, não é? Moisés, pega Moisés, ele falava com Deus face a face. Tanto quando ele saía da tenda da reunião, eles colocaram até uma toalhinha no rosto que ele brilhava. Você nunca viu Moisés falando assim, aí cara, aí meu chapa, meu parça. Isso aí o pessoal inventou isso hoje. Ele era íntimo de Deus, mas ele sempre tratou Deus como Deus. E Deus o tratava como um filho eleito. Então eu penso que essa separação hoje, por mais íntimo que nós sejamos de Deus, essa distância entre criatura e criador, ela é benéfica, né? Tem abre aspas, uma hierarquia natural nisso, né? Que a gente pode aplicar na família, né? Sim. Eu acho também, assim, que tá de fato meio complicado isso, né? Filho achando que pode falar com o pai de qualquer jeito, com a mãe de qualquer jeito. Pois é, aí você foi no núcleo, né? Porque a coisa, ela vai e vem, né? Eu chamo de movimento pendular. O modo, vamos pegar o pai, né? Vamos pegar o pai. O modo como eu lido com meu pai e eu entendo a paternidade prática é o modo como eu enxergo Deus. Que quando eu falo Deus Pai, o nosso cérebro, ele lida por comparação. O cérebro humano é assim, ele só lida por comparação. Por isso que tem, por que tem alto? Porque tem baixo.
que tem gordo, por que tem magro, por que tem luz, dia, porque tem noite. Qual que é o pai do céu? O meu cérebro analisa, pai, o seu pai. Então, como você disse, hoje falta um pouco dessa hierarquia. Na família, eu noto que o mais prejudicado é o pai, ele está um pouco perdido, ele não sabe o que ele faz. A mãe pegou as rédeas dela, os filhos estão nas rédeas dele, o pai está ali no meio tentando, qual que é o meu lugar aqui? E essa perda dessa paternidade, que é amor, mas que é limite, a pessoa joga para onde? Ela joga para Deus. Então, muitos pais hoje, infelizmente, eles não querem ser respeitados, eles querem ser amados. Essa é a diferença da nossa geração, da década de 70, 80, com a geração de hoje. Pais altamente carentes, sensíveis, né? Ô filhinho, se ama o papai? Amo o papai. Eu lembro com a minha mãe dava uma ordem, eu e meu irmão chorando, eu não gosto da senhora, não tem que gostar de mim não, tem que me obedecer. E a obediência infantil, ela virava o que na idade adulta? Amor e respeito. A obediência infantil, na idade adulta, é amor e respeito. O que acontece hoje? Não existe obediência e respeito na idade infantil. Quando chega na idade adulta, o que os pais querem? Amor e respeito. O que eles escolhem? Ausência e, muitas vezes, agressão, etc. E isso vai para onde? Para a religião. Então, como se tem um pai, como meu amigão, como meu brother, o meu íntimo, isso passa a nível da divindade, como se Deus fosse também o meu parça, né? E eu também... A minha criação deve ter sido ainda um pouco mais rígida, a sua pela questão de idade mesmo. Então, assim, meu pai só olhava, a gente já sabia o que tinha que fazer, né? Não tinha nem muita conversa. Mas, em contrapartida, era uma dificuldade danada de você virar para o seu pai e falar, eu te amo, pai. Sim. Então, tem isso tudo, quer dizer, essa força do eu te amo não tem importância hoje? Com certeza. Agora, o que eu digo muito é porque as pessoas... o pessoal ele parece aquele joguinho, né? Não sei se você já viu em parque, sendo o menininho de um lado, o menininho do outro, fica subindo e descendo, né? Quer dizer, os dois raramente ficam no meio ali. O que era antes? A criança não tinha voz alguma, zero voz. O pai era autoridade e autoritário. Você falou aí, o olhar, Fica bom. Mas não tinha afeto. Veio uma geração melhor, onde o afeto entrou, onde o eu te amo apareceu, mas o que aconteceu com o pai? Por causa do eu te amo e dessa carência afetiva, nós caímos na outro extremo. Qual que é o outro extremo? A criança que não tinha voz nenhuma, ela tem hoje toda a voz. Você está você está numa sala, os adultos calam porque a criança vai falar. A criança fala, todo mundo fica olhando. Que bonitinho. Quer dizer, ela domina. Quer dizer, foi de um extremo que não era bom para outro extremo também que não é legal, né? Acho que seria muito bom essa autoridade, não autoritarismo, de um pai que orienta, de uma mãe que corrige e que exista o afeto, que exista o colo, sem perder essa diferenciação, né? Entre eu sou filho, ele é o pai. Eu sou filho, ela é a mãe. Isso numa família, penso ser essencial, até para a formação do afeto. Né? Vamos fazer mais um rápido intervalo, padre? Mas, sim. Você não sai daí, já nós voltamos com mais Padre Christian Shankar. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. E você que chegou aí agora vai poder acompanhar um resto de bate-papo sensacional aqui com o Padre Christian Shankar. Nós estávamos falando isso, eu estava falando dessa relação pai, né, e que o pai ficou sem voz, o filho com voz demais, eu fiquei me lembrando dessa relação com os professores. Porque também já foi assim, né, no meu tempo professor era autoridade. Professor, autoridade. Hoje a gente vê aluno quase que batendo professor, né. Essa relação também é muito complicada. E como é que o senhor trabalha essa questão, por exemplo? Sua mãe foi professora, eu falo por isso. Sua mãe a vida toda. A vida toda professora. Sim. Se eu não fosse padre, eu ia ser ou militar ou professor, que eu gosto, eu sou apaixonado na área do ensino e também nessa carreira militar, né? Mas eu vejo que aí a gente explica, né? Resumindo, essa questão do efeito espelho, né? Porque aquilo que se espelha com a minha mãe, ela falava com a gente, olha, trate a sua professora como se fosse sua mãe. Dentro da sua sala de aula, ela é a sua mãe. O que nós vemos hoje? Aquilo que não se tem em casa, não se terá na escola. Então, os alunos, geralmente problemáticos, são filhos problemáticos. E os problemas dos filhos, geralmente, são filhos dos problemas dos pais. Então, eu penso que o que tem que ser tratado nunca é a criança, são os pais. Eu trabalho na escola Recanto do Espírito Santo, uma escola católica, confessional Itaúna, com ensino religioso.
Então eu pego desde os pequenininhos até o segundo ano. E a gente vê que aqueles casos mais complicados, aqueles alunos mais assim arredios, quando você convoca os pais para uma reunião, você vê que a criança ela é vítima na história. Ela não é um agente ativo ali. O problema da família, ela atrai para a escola. Então você vê, agressão ao professor, falta de respeito, grito, isso tudo vem de onde? De uma família também que isto é a prática em casa. E o aluno realmente ele vai repetir na escola a vivência que ele tem em casa, né? E família também transferindo para a escola uma responsabilidade que não é dela, né? Que é de educar o menino, quer dizer. Tem que ter uma educação em casa. Infelizmente, a escola complementa. Duas coisas eu falo com os pais. Não é para ter três, mas vamos dar duas. Primeiro catequista, pai e mãe. Primeiro professor, pai e mãe. O que eles fazem? Entregam a educação livresca para a escola, entregam a educação religiosa para a igreja, colocam o celular na mão do menino e vão viver. Quer dizer, resumindo, está isso. As crianças com o celular na mão, a escola um pouco perdida por não ter o apoio dos pais, a igreja pegando para ela o que deveria vir dos pais. Eu tenho uma coisa na paróquia, o pessoal ria muito Nossa Senhora Aparecida, sabe? Até lembrei de um casinho aqui. Hora que eram as crianças da primeira comunhão, eu falava para as catequistas, não ensine Pai Nosso, não ensine Ave Maria. Você já chega na sala e vai rezando. Isso aí vem de casa. E de vez em quando vinha a mãe. Ô padre, pelo amor de Deus, pus meu filho na catequese, ele tá quase fazendo a primeira comunhão. O menino não sabe rezar até hoje Pai Nosso, Ave Maria? Ah, mas eu gostava. Eu falava, olha minha filha, você vai me desculpar. Eu não estou sendo grosso, mas estou sendo franco com você e carinhoso, como pastora. Quem ensina a filha a rezar Pai Nosso, Ave Maria não é catequista, não. É pai e mãe. Quer dizer, o que eu via nessa família? Uma família que não se tem oração. Aí, igual escola, ele vem com aquilo que ele recebe. Eu vejo o trabalho que o senhor desenvolve, e aí eu posso... Acho que não estou errado, não. Quando o Papa Francisco vira e fala assim, a igreja precisa sair dos seus muros, precisa ir aonde o povo está. O senhor faz isso? De certa forma, com o seu trabalho, porque não está só lá no púlpito da igreja, e está na rede social, e está fazendo palestra. Eu acho importante, né? Porque eu penso... Eu vi uma figura uma vez, eu não me lembro onde foi, se não me engano, foi na casa de retiro de Itaici. Um Jesus é uma pintura, né? Jesus falando, e cheio de microfone, cheio de câmeras, e atrás dele o símbolo do YouTube, do WhatsApp, etc. Quer dizer, se Cristo estivesse aqui hoje, certamente ele usaria os meios de comunicação, né? Eu penso que a questão não é estar ou não no meio de comunicação. A minha questão central é por que estar ali? Qual que é a mensagem que você leva ali, não é? Porque é uma coisa... O importante que eu escutei uma vez, que o importante é a homilia e não a eumilia. Quer dizer, não é você levar você mesmo, é você levar uma mensagem e dialogar com o mundo sem perder os seus valores, né? Porque parece que hoje, uma coisa que eu não sei é politicamente correto. Não suporto isso. O que eu entendo, não é? Hoje, qual é a verdade? Não há verdade. A verdade é eu não te magoar, eu concordar com tudo, eu aplaudir a tudo, tudo está normal para que as pessoas me ouçam. Só que aquilo que é tudo, na filosofia clássica já fala, tudo que é tudo acaba sendo nada. A pessoa não quer se comprometer, né? É verdade. Então, quer dizer, esses meios de comunicação, eu penso ser muito úteis para a evangelização, mas quando você tem uma postura, um posicionamento, e sempre haverá quem ouça. Né? E em contrapartida, o senhor não tem um problema, por exemplo, com cancelamento? Eu pergunto porque, assim, está na rede social, então, assim, eu não gostei do que o senhor falou, já estou lá e, quer dizer, tem a turma que gosta e tem a turma que não gosta. É que não gosta, não, eu sempre tenho. É porque a gente pega, né, daquele Bright, o ciclo de relacionamento, né? Que a gente... Isso é até bom para você aprender isso aí, isso é muito interessante. De 100 pessoas que a gente se relaciona, 10 nos amam, 20 não gostam, 70 tanto faz. Qual deveria ser uma postura coerente para a gente ter uma saúde mental, uma saúde emocional? Se relacionar saudavelmente com os 70, gastar o melhor tempo com os 10 e ficar de olho no 20. Porque a gente também não pode desprezar os 20. Como que o ser humano tem vivido? Ele tem esquecido os 10, tentando descobrir quem é o 20, querendo agradar os 70. A pessoa não vai ser feliz nunca, senão. Né? Quer dizer, o nosso melhor tempo, a nossa melhor... Tinha um mendigo, né? Que pediu numa barraquinha lá um cachorro quente. Aí o cara falou, ó, fica sentado aí, se no fim da noite sobrar eu te dou. Tá bom.
E acabou a noite e sobrou mesmo. Um falou, vem cá, vou te dar um cachorro quente, o que você quer? Tudo que tiver você pode pôr. Ele abriu o pão, pôs a salsicha, o que tinha, colocou verde, e deu pra ele. Ele falou assim, obrigado. Nada. E o cara ficou olhando assim, ó. Ele foi e sentou na praça, chamou um cachorrinho. Pegou a salsicha e deu pro cachorro. E ele comeu o resto. O cara falou assim, se eu soubesse que você ia dar essa salsicha pro cachorro, eu não tinha dado cachorro quente, viu? E o mendigo respondeu, senhor meu caro, eu aprendi uma coisa que você devia aprender, para o melhor amigo, o melhor pedaço. Quer dizer, qual que é o pedaço que eu tenho dado para os melhores amigos? Esse 10%, né? Que é o meu tempo principal, o meu amor principal, a minha atitude. Então, essas redes sociais aí, o cancelamento, entrou 100, saiu 200, aplaudiu, vaiou, esse povão todo aí é os 70% e os 20%, né? Que vai estar 90%. Mas os 10%... os meus amigos próximos, a minha família, minha mãe, meus sobrinhos, meu irmão. Esse pessoal próximo que a gente tem que investir tempo e amor verdadeiro, né? Porque a massa, ela vai e volta. Foi com Cristo, né? Um dia Hosana, no outro estava gritando lá o crucifixo. Porque as pessoas mudam de lado com muita facilidade. O que move, de fato, né? O homem de bem e alimenta a nossa alma, esse amor verdadeiro, né? É verdade. Né? É você botar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo, fiz o que deveria ter feito. Você magoar quem te ama é muito mais complicado do que você magoar quem já não gosta de você mesmo. É verdade. É isso aí. Padre, infelizmente nosso tempo está acabando. Passou muito rápido. Eu preciso que o senhor deixe uma mensagem aqui para os nossos telespectadores, para os internautas. O senhor vai se dirigir para essa câmera aqui, e o senhor tem 1 minuto, 1 minuto e meio para dar seu recado. E fica à vontade. Perfeito. Olha, falar como pessoa, como cristão, como padre, claro, né? Se eu posso te dar um conselho, que eu vou resumir em 2 conselhos, é aquilo que eu tento fazer para mim e que me ajuda muito e vai ajudar você. Nós devemos ter uma vida de busca. O ser humano não pode parar de buscar. E buscar 2 coisas centrais. Nós que somos cristãos. Um conhecimento profundo de Jesus Cristo, da sua palavra, do seu ensinamento, daquilo que ele deixou para nós e, na medida do possível, contando com a sua graça, imitá-lo com gestos concretos. E um segundo caminho importantíssimo, o caminho do autoconhecimento, um caminho de intimidade com você mesmo. Tudo começa de dentro para fora. Quem não é feliz dentro vai procurar felicidade fora. E felicidade fora, das 2 uma, ou é pecado ou é ilusão. Então seja uma pessoa mais compreensiva com você. Aprenda a se perdoar, aprenda a se amar, aprenda a lidar com as suas emoções. O dia que você aprender que você é uma pessoa maravilhosa, um ser humano único, dotado de inteligência, de razão, de emoção, de espiritualidade, você estará pronto para se relacionar com o outro. Porque o verdadeiro relacionamento não é um relacionamento de mendigo, onde você está para receber. O relacionamento verdadeiro, você está para acrescentar, você está para oferecer. Você se torna um alimento nutritivo, uma presença nutridora. Então penso que esses 2 caminhos ajudam muito a todos a ter uma vida com mais qualidade, uma vida com mais profundidade, saindo dessa superficialidade que nos alegra, mas não cria raízes de felicidade. Um conhecimento profundo de Jesus Cristo, um conhecimento profundo de você mesmo. Quando você se conhece, quando você se ama, você estará aí pronto para amar a sua família, para amar a sua esposa, para amar os seus amigos e construir a tão sonhada felicidade, que está no alcance daquele que ama a Deus e daquele que se ama para depois poder também amar. Padre, muito obrigado. Uma alegria. Um prazer muito grande recebê-lo aqui. Muito obrigado. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser.